De boas palavras transborda o meu coração. Ouça agora a boa e perfeita palavra de Deus. Uma mensagem para você. Que maravilha, abençoado de Deus, que maravilha, mais um programa da Igreja Universo em Cristo, Fé e Ação entrando no ar. Eu sou a Bispa Lúcia Belato, declarando hoje o melhor dia da sua vida, porque Deus está no controle da vida dos da fé. É isso daí, abençoado de Deus, com muita alegria. Nós estamos chegando, nós estamos entrando no ar para levar à sua casa, levar aos corações a palavra da vida, a palavra do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, a nossa vida. Jesus é a nossa vida. Ele disse: eu vim para te dar vida e vida em abundância. E nós estamos aqui através de todos os dizimistas da Igreja Universo em Cristo, através de todos os ofertantes da Igreja Universo em Cristo, através de todos aqueles que estão, através dos investidores espirituais, pessoas que estão ajudando a gente no pagamento dos nossos programas. Nós estamos aqui levando à sua casa a palavra da salvação, a palavra da vida, fazendo você ser uma pessoa segura, uma pessoa forte, uma pessoa corajosa, porque a palavra que sai da boca de Deus para todo aquele que crê é: não temas, porque eu te escolhi. Não temas, porque eu te ajudo. Não temas, porque eu sou o teu Deus e eu te fortaleço. Então vamos viver a vida, vamos conquistar os nossos sonhos, vamos lutar por aquilo que nós desejamos, mas nessa fé de que Deus está contigo. Por isso hoje é o melhor dia da sua vida, porque Ele está com você. E nós estamos aqui para trazer as boas notícias do Evangelho do Senhor Jesus Cristo para o seu coração. Igreja Universo em Cristo, Fé em Ação fica na Avenida Edgar Romero, 206, entre o Viaduto Negrão de Lima e o Mercadão de Madureira. No momento nós estamos com as portas fechadas devido à pandemia, mas a vacina já chegou, a esperança está aí para cada um de nós nos reencontrarmos na congregação dos filhos de Deus. Vamos agora ouvir a mensagem importante para a sua vida, importante para a sua prosperidade, importante para a sua salvação. Os que confiam no Senhor jamais se abalarão, mas permanecem pra viver e crer na força do poder. Pra Jesus não existe dor, nem ódio, nem rancor. Vida eterna Ele te dá, e é só abrir seu coração pra Ele habitar. Essa insegurança de ver não pode existir em você, porque não esperar em Deus descansar. Ele não abre mão de você. Se sentes que vais morrer e na vida não tens prazer, vida eterna Ele te dá, e é só abrir seu coração pra Ele habitar. Oh,
desistir em você. Por que não esperar Em Deus descansar, Ele não abre mão de você. Essa insegurança em viver não pode existir em você. Por que não esperar? em Deus descansar, Ele não abre mão de você. na, 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 na. Muito bem, amados de Deus, abençoados ouvintes, abençoado povo da fé, povo de Deus. Vamos falar hoje sobre a relação entre a palavra de Deus e a fé. A relação entre a fé e a palavra de Deus, não é? Que é o que nós temos na Bíblia Sagrada, que nos fala enfaticamente sobre a fé em Deus e a palavra de Deus, a importância, né, de recebermos em nossos corações a palavra de Deus. A Bíblia diz, em Romanos 10:17, que a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então veja, pregação, você prega a palavra de Deus. Então tudo isso traz para nós que há uma relação profunda entre a fé e a palavra de Deus. Uma não está sem a outra, não é? Tanto é que João capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz o quê? A palavra, o verbo, se tornou carne, o verbo encarnou, a encarnação do verbo. Verbo é palavra. Deus é a palavra. Como que nós temos acesso a Deus? Como que nós sabemos de Deus? Através da palavra. Então, essa relação é o que nós devemos aprender em nossas vidas. A fé, a qual a Bíblia nos ensina, ela vem para a nossa vida. Mas ela vem pela pregação de Cristo. Então, a palavra a ser pregada para mim, para você, tem que ser a palavra de Cristo. Nova aliança. Nova aliança. Nova dispensação, graça e verdade, vai trazer para nós uma fé do coração. Então nós não mais servimos a Deus pelos rituais, pela simbologia, mas de fato e de verdade, com uma fé dentro do nosso coração. Então a Bíblia tem nos ensinado uma fé, sabe, que vai além do entendimento humano, tá? Então, é importante na nossa vida nós aprendermos essa fé. Que fé? O que pode nos colocar acima das nossas circunstâncias nessa vida? A fé. Ela é que nos põe acima, não é? O que é que nos capacita a sermos pessoas felizes, alegres, né? Mesmo quando muitas coisas nessa vida não fazem sentido. Quem é que pode nos colocar, quem é que vai nos capacitar a uma compreensão e não perdermos a alegria, não perdermos a visão espiritual, não perdermos a paz? A fé. A fé é uma proteção. Tanto é que Efésios, quando fala da armadura de Deus, diz que a fé, ela é o escudo. O escudo o soldado coloca no peito. Peito, né? Que é nosso peito no caso aqui. O que o escudo protege na nossa frente, por exemplo? O nosso coração. Então a fé, ela é a proteção da nossa vida. Ela é que nos mantém fortes, mesmo quando nós somos assaltados por pensamentos angustiantes,
não é? Quantos de nós somos sobressaltados com o pensamento do que pode vir a acontecer, ou de algo que já aconteceu, sabe? Então, a fé, ela nos protege quando esses pensamentos vêm para a nossa vida, porque vem, abençoado. Sabe? E esses pensamentos, eles produzem tormentos. Por isso que a Bíblia, a palavra do Senhor, a palavra de Deus, ela nos leva, nos aconselha a termos bons pensamentos. E todos os pensamentos que nós tivermos, nós levarmos cativos a Cristo. Não é? Nós levarmos cativo a quem? A Cristo. Isso é fé. Então, ela nos protege, ela é o escudo que nos protege do quê? Diz Efésios 5. Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante. O quê? Ela nos protege dos dardos inflamados do maligno. Ela nos protege das palavras de morte. Ela nos protege das ameaças. Ela nos protege de palavras de maldição que recebemos. Ela nos protege de doutrinas erradas, como nós aprendemos essa semana. A palavra de Deus, a fé, ela nos protege. Ela é a nossa proteção. Ela é o que nos mantém fortes. Mesmo quando nós somos tomados por esses pensamentos angustiantes sobre uma situação, sobre uma situação difícil da nossa vida, sobre algo que está acontecendo que te angustia, sobre algo que pode vir a acontecer na sua vida, ou algo que já até aconteceu na sua vida. Então, tudo isso a palavra de Deus traz para nós. Que a fé, ela é vital no nosso relacionamento com Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a quem? A Deus. Então, o que me coloca no relacionamento perfeito para com o Senhor, o meu relacionamento com Jesus, o meu relacionamento com Deus Espírito, eu só posso ter esse relacionamento com Deus pela fé. Porque Deus é Espírito. Deus eu não vejo. E a fé é para que eu acredite naquilo que eu não estou vendo. Então, assim como nós falamos enfaticamente, nós acreditamos na existência de Deus mesmo sem vê-lo. Então, da mesma maneira, o Senhor nos ensina a também acreditarmos nos nossos milagres, nas nossas esperanças, nos desejos do nosso coração diante dele. Nós não vemos ainda, mas nós acreditamos. Porque fala a palavra do Senhor para nós, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Como que eu vou agradar a Deus? Tendo o quê? Fé. Então é essa fé que é produzida dentro de nós. Porque sem ela jamais teremos esse relacionamento com Deus, jamais. Sabe, porque a gente fala de um relacionamento de amor, um relacionamento com alguém que a gente sabe que é poderoso. Não é um relacionamento para acabar ali na frente, mas é um relacionamento permanente na nossa vida. Então, esse é o trabalho que a palavra de Deus vem fazer com a nossa vida. Então, a fé, ela é um componente vital no meu relacionamento, no nosso relacionamento com Deus, não é? E nos dá, a fé vem para nos dar a habilidade de sermos felizes num lugar tão problemático, num lugar de tantas circunstâncias difíceis, de tantas circunstâncias incontroláveis. Nós temos a nossa vida, nós temos circunstâncias na vida, todos nós, incontroláveis. E que nós, através da fé, sabemos que Deus está nas nossas circunstâncias incontroláveis. Mas então, a palavra do Senhor tem nos trazido essa fé, que é vital na nossa vida. Que é vital, porque não tem como ter um relacionamento com Deus, e ela nos habilita, ela nos capacita a termos
é como disse Jesus, eu vou te dar uma alegria que o mundo não pode tirar, eu vou te, sabe, eu vou te dar uma esperança, eu vou te dar uma paz que o mundo não vai te dar. Então tudo isso é importante nós estarmos atentos, porque felicidade, paz, alegria nos traz um bem-estar muito grande. Então, neste mundo que nós estamos vivendo, nós lemos a palavra de Deus, nós estamos diante do Senhor, ouvindo a leitura da Bíblia Sagrada. Então, para quê? Para que a nossa vida venha estar nessa fé. Então, essa fé, né, que a palavra do Senhor tanto fala para nós, é algo que nós já temos. A palavra de Deus diz que Ele imputou dentro de nós essa fé. Ele imputou dentro do nosso coração essa fé. Então, essa é a fé que nós temos no nosso coração. Mas não é só ter essa fé intelectualmente, sabe? Mas ela tem que ser lá das nossas profundezas, lá do nosso coração. Ela tem que ser uma fé interior, não uma fé intelectual. Tanto é que a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 10, versículo 7, ele diz: a palavra está perto de ti e da tua boca e do teu coração. Isto é, a palavra da fé que nós pregamos. Por isso a Bíblia fala que a fé vem pela pregação, mas é pela pregação de Cristo. Não é pela pregação de outra coisa, mas é pela pregação de Cristo. É que você vai ter a fé que vai levar você a ter o relacionamento com Deus, que é um relacionamento individual. Porque é um relacionamento do interior, é um relacionamento espiritual. O meu relacionamento com Deus é independente de qualquer pessoa, né? Então, essa fé que a Bíblia fala que nós, né, que nos protege, que nos leva à felicidade em meio a tantas tribulações, que nos leva a ter esperança em momentos de desesperança. Então, é porque essa palavra está dentro de nós, está na nossa boca, está no nosso coração, que é a presença de Deus dentro de nós. Então, a palavra do Senhor, ela nos traz essa certeza para que venhamos a ter confiança, abençoado. Sabe, é muito importante nós termos segurança em Deus, né? Então, a palavra de Deus diz, veja bem, Deus, Ele não pede a gente, Ele não pede a nenhum de nós que nós tenhamos uma fé assim, sabe, cega não, mas é uma fé entendida, uma fé com o entendimento da vida, uma fé com o entendimento dos acontecimentos da vida, uma fé que mostra você, uma fé que traz, que uma pessoa tem, mas é aquela pessoa que sabe como as coisas daqui funcionam. Quais são as nossas lutas espirituais? Com que nós estamos lutando? Que nós temos circunstâncias nessa vida incontroláveis por nós, mas elas são controladas por Deus. Então, essa é a fé da Bíblia. Mas antes de falarmos um pouco mais dessa fé, vamos falar de segurança. Gente, a palavra de Deus, toda a palavra de Deus, por isso que a gente sempre fala, Deus disse, quem tem a minha palavra, pregue a minha palavra com verdade. Por quê? A palavra de Deus, ela nos encoraja. Ela traz encorajamento para nós. A palavra de Deus, abençoado de Deus, ela vem trazer segurança. O que Deus quer que eu saiba? Tudo que Ele é, tudo que Ele pode fazer para mim. Quando nós lemos a Bíblia, quando nós vamos buscar o nosso Deus, quando nós nos convertemos e vamos em busca do Deus Espírito, em busca do nosso Deus, a primeira coisa que Ele começa a ensinar a gente é o quê? Estar seguro nele, confiar nele. Então toda a palavra de Deus, toda a doutrina de Deus, tudo que Deus ensinou os povos do passado, os povos da atualidade, é que você tenha segurança em Deus, que você se sinta seguro em Deus. Quando Deus diz para nós, não temas porque eu sou contigo.
O que Ele está passando para mim? O que Ele está passando para você que está ouvindo? Segurança. Deus está falando isso para nós no momento crucial da nossa vida, no momento diante de uma doença, diante de uma enfermidade, ou sua, ou de alguém, ou de alguém que você ama. E Deus chega e fala: não temas, crê somente. Quando Marta esteve diante do túmulo do irmão, morto há 4 dias, Jesus disse para ela: Marta, creia. Isso é o que? Segurança. Jesus queria trazer para ela a esperança de ter realmente de volta o irmão dela. Então, quando ele fala creia, é para ele estar dizendo: tenha segurança no seu coração. Sinta-se seguro em mim. Sinta-se seguro em mim. Então, Deus, Ele não pede a gente uma fé cega. Mas tem que ser uma fé fundamentada, não uma fé superficial. Por isso a importância da doutrina de Cristo. Porque a doutrina de Cristo é o alicerce da sua fé. Sabe? Ela é a base, é onde você coloca os seus pés. Ela é onde você coloca a sua vida. Como diz o salmista: eu invoquei o Senhor, Ele me livrou de um tremedal de lama e me colocou os pés sobre uma rocha. É isso que o Senhor Deus, através do semear a palavra dele em nós, traz para o nosso coração. O que nós queremos aqui? Segurança. Nos sentimos seguros, nos sentimos protegidos. Sabe, não é, no sentido de sentir segurança, sentir protegidos, não é só naquela fé que tudo vai ser bom. A Bíblia diz que tudo colabora para o bem de quem ama a Deus. Deus vai estar contigo para o que você precisar. Entendeu? Então, a visão que a gente passa a ter é essa visão. É aquela que nos capacita a sermos alegres, essa fé, acima das circunstâncias. Então, a segurança que Deus tem nos passado, quando Ele fala, quando você passar pelas águas, quando as muitas águas quiserem te submergir, eu estou contigo. Então, o que Deus está falando para nós, gente? Você está passando pela tribulação? Porque vamos passar, nós passamos, porque nós estamos aonde? No mundo. Não é porque é uma praga que alguém rogou, não é porque alguém fez um trabalho na encruzilhada, que tanta gente acredita nisso, né? Que aquilo aconteceu, nada disso. Nós estamos no mundo. Nós estamos no mundo. E nós precisamos de segurança. Nós precisamos de confiar em alguém. Nós precisamos em confiar em alguém que não vai mudar de ideia. Nós precisamos de ter segurança e segurar nas mãos de alguém que nunca vai recolher de volta essa mão. E esse é Deus. Por isso, quando a doutrina da graça chega na nossa vida, nós que andamos por tantas religiões, nós que andamos buscando Deus em tantas coisas criadas, nós que andamos buscando Jesus em tantas coisas mortas, isso me lembra quando Jesus ressuscitou. É muito linda a Bíblia, abençoado, quando a gente absorve a espiritualidade dela, como diz a palavra do Senhor, o Espírito traz vida da palavra dele. Me lembra buscar Jesus em coisas mortas. Me lembra quando foram buscar Jesus no túmulo, no outro dia, que ele foi crucificado. E ao chegar lá no túmulo, encontraram o anjo. E o anjo respondeu para as pessoas que foram ali buscar Jesus: por que vocês procuram aquele que vive dentre as coisas mortas? Tá vendo? Jesus é vida. Jesus é vida. A Bíblia diz que ele trouxe o reino de Deus. E o reino de Deus é vida, paz e alegria no Espírito Santo. Jesus é vida. Eu não posso buscar Jesus das coisas mortas. Mas quantos anos da nossa vida nós ficamos assim?
Mas graças a Deus que um dia a graça e a verdade chegaram no nosso coração. Graças a Deus pelo dia de hoje, por nós estarmos aqui falando dela, da palavra que nos traz essa segurança. Porque a doutrina da graça do Senhor Jesus Cristo, ela diz para nós algo. E ainda Deus aconselha, não se esqueça disso. O reino que eu te dei é inabalável. O reino que eu te dei não se abala mais. O que ele está dizendo? O que eu te dei é para sempre. O que eu tenho, o que eu te dei é para sempre. Isso é para quê? Para te dar segurança. Porque nós olhamos para os lados e não vemos onde nos apoiar. Nós olhamos para os lados no dia da angústia da nossa alma, no dia de uma má notícia, no dia de uma situação difícil. E a gente não tem em que se apoiar. Mas quando a gente está nessa doutrina da graça, quando a gente sabe das verdades que nos libertam diariamente, a gente sabe. A gente agora sabe. Porque nós estamos com o Senhor, como os heróis da fé estiveram, para viver ou para morrer. Estamos contentes com o Senhor. É um casamento perfeito, é um relacionamento perfeito, é um contrato, é uma aliança perfeita, que são os votos de um casamento espiritual para sempre. Na alegria, na tristeza, para sempre eu estou com o meu Deus. Em todo o tempo eu estou com o meu Deus. Não é só nos momentos bons que nós acreditamos. Então essa fé, essa é uma segurança que nós temos. Porque a palavra da graça, ela vem trazer encorajamento para nós. Ela nos ensina, abençoado, a verdade. A verdade da vida. A vida funciona assim. Sem floreios. Sem faz de conta. Sem era uma vez uma fábula. A fada madrinha, sem isso. Meu filho, é assim, ó, pé no chão. E isso traz, a verdade te protege, a verdade te dá segurança. Por isso Jesus diz, conheça a verdade. Ela te liberta. Ela te liberta de todas as amarras dessa vida. Então, Deus não quer que tenhamos essa fé, sabe? Ou melhor, Deus quer essa fé no nosso coração. Por isso está dentro de nós. Ela é nossa. Por isso Ele imputou dentro de nós. É nossa. Ele nos deu essa fé. Essa fé. Então, Ele não pede para nós uma fé cega, sem saber o que você está crendo. Porque tem muita gente que crê numa coisa hoje e crê em outra amanhã. Essa não é a fé que vem de Deus. Essa não é a fé que vem pela pregação da palavra de Cristo. Essa é uma fé cega. É uma fé mundana. É uma fé mundana. Não é? Que eu quero dizer, trazida através dos rudimentos do mundo, das filosofias do mundo, das doutrinas dos homens, dos pensamentos carnais, dos pensamentos do mundo. Mas não é, essa é uma fé cega. Mas a fé que Deus quer que nós tenhamos é uma fé pura. É uma fé que através da qual nós confiamos completamente em Deus. Completamente. Como foram os heróis da fé. Quando foram assolados, quando foram ameaçados, quando eles viram dia a dia o inimigo tramar contra eles e lograr êxito, no sentido de aquele plano ir até o final. Mas eles não deixaram e nem se apartaram de Deus. Estavam seguros no Senhor. Essa é a fé que vem pela pregação de Deus. Essa é a fé em Deus. Porque nenhum de nós pode ter essa fé em Deus recebendo uma pregação que vem de outro lugar. Porque só Deus pode me ensinar a ter a fé legítima, a ter a fé que me faz confiar nele totalmente, 100%. Não confiar pela metade. E é através da palavra do nosso Deus.
É a palavra de Deus que nos traz essa fé, como está escrito em Romanos, a fé vem, mas ela vem pela pregação. E a pregação vem por aonde? Pela palavra de Cristo. Então isso não é uma fé cega. É uma fé que está apoiada na doutrina do Senhor Jesus Cristo. Então é através da palavra de Deus que Deus nos revela, abençoado, quem Ele é. Então, por que Deus prega a palavra para nós? Ele quer que você saiba quem Ele é. Mas saiba de fato. Ele quer que você saiba quem Ele é. Quem Ele é. Quais são os planos que Ele tem para você. Não é? E o que Ele requer de você. Então, são esses dois lados que são tratados em nós, que nos traz essa confiança. É justamente a doutrina da graça e da verdade. Ela mostra tudo que Deus é para nós. Ela mostra o amor dele. Ela mostra Deus como Ele é. Jesus veio à Terra para mostrar Deus como Ele é. Quais são os planos que Ele tem para você? Tanto que Deus fala na palavra dele, eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. Eu tenho pensamentos de paz a vosso respeito. Então isso traz o quê? Uma segurança em alguém. Não estamos falando de uma segurança do mundo em coisas perecíveis, mas a segurança em alguém que é o Todo-Poderoso, que pode controlar todas e quaisquer situações dessa vida. Então, a palavra de Deus nos revela, Deus de bom grado nos revela tudo o que Ele é para nós, os planos que Ele tem para a nossa vida. Só tem coisas boas para aqueles que amam a Deus. E o que Ele requer de nós? Tem a nossa parte. Então, tudo isso é preciso ser aprendido. As pessoas querem uma fórmula. Não, eu vou fazer assim. Não, não é. É viver isso. É aprender isso. Como disse Jesus, vinde a mim, você que está cansado das suas tribulações, você está sobrecarregado, você não tem mais forças em você. Vinde a mim, aprendei de mim. Então você justamente vai aprender o que Ele é e o que Ele tem para você nos planos dele e o que Ele requer de cada um de nós. É isso que é estar na congregação divina. É isso que é estar congregando. Então, à medida que nós vamos até o Senhor, que nós vamos aprendendo a palavra de Deus, que nós vamos conhecer a Ele, a cada vez que você vai ouvindo a palavra de Deus, que você vai aprendendo de Deus, cada dia mais abençoado de Deus, nós devemos tirar nossa mente da terra e andar com a nossa mente nos céus, aprendendo de Deus, ouvindo uma palavra, alimentando a sua alma com a palavra de Deus. À medida que nós vamos aprendendo do Senhor, nós vamos conhecendo a Ele, e Ele vai sempre declarar para você: confia em mim, confia em mim. Tem uma passagem na Bíblia em que Davi era perseguido de morte, e ele com os seus soldados tinha que estar longe, perseguindo, guerreando, e suas famílias, eles tinham filhos, e a palavra do Senhor diz que certa feita eles estavam guerreando pelos lugares afora, e a família foi assolada. A família dos soldados de Davi, a família de Davi, todos eles foram levados pelos inimigos, todos os filhos, tudo que eles tinham. A cidade deles foi totalmente queimada, foi totalmente derribada. E não só as coisas materiais, mas eles também tinham perdido suas famílias. Elas foram sequestradas, foram levadas. Então houve o quê? Entre eles um desespero muito grande. Davi era o líder, Davi era o rei. E esses soldados, além do sofrimento que Davi estava tendo de perder sua família, seus filhos, suas esposas, e também os soldados ainda culparam Davi por isso. Então ali havia o quê? Sofrimento em cima de sofrimento. E a palavra do Senhor diz que Davi chorou.
Chorou, chorou, chorou. Tá vendo? Eles choravam. Eles eram homens como nós. Então, Davi, diante daquela situação, tudo destruído, e além disso, os amores dos seus corações também levados, que eram seus familiares. Então, Davi chorou até não ter mais força para chorar. Mas, de repente, a Bíblia diz que Davi se reanimou no Senhor. Porque ele trazia no coração essa segurança, essa confiança em Deus. Davi, em meio a tanta destruição, a uma situação da vida dele que ele não sabia o que fazer. O que ele fez? Chorou, chorou, muito mesmo. Mas ele não ficou nisso. Ele se reanimou no Senhor, pegou a estola sacerdotal e foi consultar o Senhor. Davi não foi consultar homens. Davi não foi consultar necromantes e cartomantes, e seja lá os nomes que dão na Bíblia. Davi não foi consultar os mortos em favor da sua causa. Ele foi consultar a Deus. E ali ele consultou o Senhor e disse: o que eu devo fazer? Veja que submissão. Veja como que Deus estava acima de tudo para Davi. Davi não chegou diante de Deus e falou: por que que o Senhor deixou isso acontecer? Por que que o Senhor deixou isso acontecer nas nossas vidas? O Senhor não podia ter impedido isso, Deus? O Deus que eu creio que é o Deus dos exércitos, que tem me dado vitórias contra os meus inimigos? Mas Davi não fez isso. Ele fez uma pergunta para Deus: o que que eu devo fazer? E Deus disse para ele: pode ir buscar os seus familiares. E tudo que levaram de vocês, tudo que levaram de vocês vão trazer de volta. Então aí está o homem que está diante de Deus. Ele não chegou para Deus e falou: Deus, eu quero que o Senhor traga minha família. Deus, eu quero que o Senhor... Não, ele colocou Deus. O desespero dele era tanto. E a causa era incontrolável para ele. Ele não sabia de fato o que fazer. Mas ele sabia que Deus sabia. Então ele pediu conselhos a quem? A Deus. O que Deus dissesse para aquele homem, ele ia fazer. Porque ele se colocou diante de Deus para que Deus dissesse algo para ele. Então ele estava totalmente submisso à vontade de Deus. Confiança. Ele tinha segurança em Deus. Então Deus disse para ele: você vai trazer tudo que te roubaram, tudo que te usurparam, você vai trazer de volta. Nada vai se perder. Então, abençoado de Deus, essas pessoas tiveram essa experiência com Deus. E nós estamos aqui na terra também para termos a experiência, porque Ele é o mesmo Deus. Então, Deus não quer uma fé cega, mas essa fé que venhamos a confiar nele totalmente, porque toda palavra de Deus leva você a confiar nele, a conhecer os planos que ele tem para você. Então, abençoado de Deus, vamos confiar no Senhor, não nas coisas obscuras, não nas ameaças que as pessoas fazem, não, pelo amor do Senhor Jesus Cristo, amados ouvintes, não recebam palavra de morte na vida de vocês. Não deixa nada disso entrar na sua mente, porque pode trazer perturbação espiritual para você. Qualquer palavra ruim. Por isso, consulte o Senhor. Porque nós temos a doutrina da graça. Você nunca vai ser aconselhado com aquilo que eu acho ou que alguém acha. Mas o que disse o Senhor. O que foi que disse o Senhor para você fazer? Lembra que Deus nos faz conhecer a Ele. Deus nos faz conhecer os planos dEle. E o que Ele quer de nós? Que confiemos nele. E é o que você vai ouvir. Sempre. Quanto mais difícil estiver a situação, mais você vai ouvir: confia no Senhor Jesus Cristo, confia em Deus. Tem muita gente que não consegue parar e esperar. E a fé é a certeza daquilo que eu espero. Elas saem correndo
buscando ainda em outras portas. A Bíblia diz: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Então, a situação era difícil? Era. Então, essa fé, ela está relacionada com a palavra de Deus. Por quê? Ela está baseada na palavra de Deus e não em sentimentos. Uma fé sentimentalista não vai dar certo. Uma fé emocional não vai dar certo. A nossa fé, ela tem que ser uma fé sem sentimentos, no sentido assim, fé corajosa, encorajamento, confiança, segurança em quem? Em Deus. Então a fé, ela é baseada na palavra de Deus e não nos nossos sentimentos. Pelo contrário, nós temos que trabalhar os nossos sentimentos para que ele não venha atrapalhar a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Porque os nossos sentimentos podem nos atrapalhar. Não é que a gente tem sangue de barata, mas é entendimento. Não é uma fé cega, mas é uma fé com entendimento. Então, neste momento, já não sou eu que vivo, não sou eu que faço nada, mas é o meu Deus. Então, a palavra de Deus mostra isso. Se eu tiver uma fé emocional, vai me atrapalhar. Se eu tiver uma fé sentimental, vai me atrapalhar. Então, a minha fé tem que estar no seguinte: a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é mais poderosa do que qualquer coisa que eu possa vir a sentir. Então, meus sentimentos não têm poder, mas a palavra de Deus tem. Então, a fé, ela está relacionada com a palavra de Deus, tá vendo? Porque eu ouvir a palavra de Deus que vai me trazer o quê? A segurança, a confiança, né? E a palavra de Deus, ela é mais verdadeira do que qualquer coisa que eu possa sentir. Então eu tenho que trabalhar meus sentimentos e deixar o poder da palavra de Deus agir na minha vida. Qualquer coisa que eu possa experimentar nessa vida não se compara ao poder que tem a palavra de Deus na minha vida. Então, a palavra de Deus, abençoado, é maior, é mais poderosa do que qualquer circunstância que venhamos a enfrentar. Tanto é que Deus diz, eu adoro essa passagem da Bíblia: quem tem a minha palavra, pregue a minha palavra. Ele diz: a minha palavra não é o que esmiuça a penha. O que Deus está falando? A minha palavra, onde ela é jogada, ela quebra qualquer pedra. Ela remove qualquer montanha. O meu sentimento não. Mas a palavra que sair da minha boca, eu criei, por isso eu falei, eu não estou sentindo. Eu estou falando, eu estou crendo. Então você envia a palavra de Deus para aquela situação, porque o nosso Deus diz: a minha palavra é um martelo que esmiuça a penha. Penha é pedra. Então a palavra de Deus, ela é mais poderosa, ela é mais verdadeira. Ela é mais verdadeira do que qualquer circunstância que nós estejamos enfrentando. É a palavra de Deus que é verdade. Então, coloquemos a palavra de Deus em tudo. Tanto é que Deus diz, lá em Mateus capítulo 24, 35, ele diz: passará o céu. Olha só. Isso aqui não é falar, ah não, o céu vai passar. Não, Deus está falando que o céu passa, a terra passa, porém as minhas palavras não passarão. E a palavra do Senhor, porém, permanece para sempre, como diz o apóstolo Pedro, 1 de Pedro 1,25. Então o que a Bíblia está falando para você? O poder da palavra de Deus, o poder da palavra de Deus é maior do que a terra. O poder da palavra de Deus é maior do que o céu. Porque tudo pode passar, tudo pode deixar de existir, tudo pode ser mudado, mas a palavra do Senhor não. É isso que nos traz confiança. Isso é a doutrina da graça e da verdade. Torna você uma pessoa encorajada, corajosa. Não um cristão amedrontado, com medo disso, medo daquilo outro, medo de não sei o quê. Mas uma pessoa que não tem medo de más notícias, diz a Bíblia. Não tem medo de ameaças, de dedos. Pessoas que têm palavras ameaçadoras,
Pessoas que não têm medo de palavra de maldição, pode amaldiçoar à vontade. Porque eu sou do Senhor, eu sou o abençoado de Deus, eu sou da fé. E quem Deus abençoou, ninguém, nem na terra, nem no céu, nem lugar nenhum, nem os anjos, nem poderes nenhum, pode me amaldiçoar. E quantas pessoas a gente fala, conversa, e ela diz que alguém amaldiçoou a vida dela. Ah, então por isso está acontecendo? Não, abençoado. No mundo tem aflição, no mundo tem muita perturbação. Por isso a palavra de Deus, ela é a verdade da nossa vida. Jesus é a verdade. A palavra encarnada é o Senhor Jesus. Então, a palavra de Deus, ela está enraizada no caráter do Senhor. Deus nos deu a palavra dele, Deus nos revelou o seu Filho Jesus, a palavra tornada carne, abençoado de Deus. Para quê? Para mostrar como ele é. A palavra de Deus nos diz repetidamente, abençoado de Deus. Repetidamente, a palavra de Deus vai dizer para você, ele é soberano. Ele controla tudo. Ele controla tudo. Tudo está sob o controle dele, as coisas incontroláveis. E Deus pede que você faça o bem. O que Deus pede é que façamos é para o nosso bem. Então, tudo que Deus pede para você fazer, tudo que Deus diz que essa é a sua parte, tudo que Ele requer de você, faça, porque é para o seu próprio bem, abençoado de Deus. Então, Deus é essa maravilha aí. Então, vamos seguir a palavra do Senhor. Ancore a sua alma, o barco da sua vida na palavra de Deus, porque ela vai derrubar tudo que se levantar contra você. Tudo que se levantar contra a sua vida, maior é o Senhor do que os nossos medos, maior é o Senhor do que qualquer coisa que possamos sentir inferior à fé, porque Deus nos ensina, a palavra de Deus nos ensina que Deus é amor, é um amor infinito, é um amor que promete ir adiante de nós, é um amor que estará sempre conosco e que nunca vai nos deixar. Hebreus 13:5, é um amor que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem nada pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. O nosso Deus sábio, soberano, amável, caminha com a gente, mas caminha para sempre. Você não está sozinho. Então é esse coração que a Igreja Universal em Cristo está criando em nós. É esse coração, é essa mente que a palavra da graça e da verdade que está contida na Bíblia Sagrada vai trazer para a sua vida, para a sua casa, para o seu trabalho. Nós vamos orar em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos agora em favor de todos os nossos abençoados ouvintes, porque a sua palavra tem nos ensinado a crermos somente. Quando falar de Deus para nós, quando falar de Jesus para nós, que não exista outra palavra em nós. E sim, eu creio. Que não existe mais nada disso, mas sim, eu creio. Ah, mas fulano, a sua situação é difícil. Eu creio, é por isso que eu creio em Deus. É justamente porque a situação é incontrolável para mim, mas não é para o Deus que eu creio, não é para o Deus que eu estou aprendendo através da palavra dele. Não é esse Deus, não é essa minha fé num Deus que não pode me ajudar, mas é um Deus que está comigo para sempre. É um Deus que está junto comigo para sempre. Eu criei, por isso eu falei. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, essa é a sua palavra que temos levado, porque o Senhor assim deseja. Que todos venham a se lançar sobre a sua palavra. Que todos os seus filhos venham, meu Pai, a colocarem suas vidas diante do Senhor, na sua palavra. E eles obedeçam ao Senhor, fazendo tudo que o Senhor mandar.
porque é para o bem deles, é para a vitória deles, é para o milagre deles. Eu oro por aqueles que está doente, que está enfermo, aquele que está perturbado, meu Pai, por espíritos de pensamentos negativos, ouvindo vozes, meu Pai, por pensamentos destrutivos. Eu declaro em nome de Jesus agora, meu Pai, ele liberto, porque ele está na sua palavra, ele está com o Senhor. Então Jesus, venha libertar essa alma que sofre, venha libertar esse homem, essa mulher que sofrem com pensamentos perturbadores, meu Pai. Pensamentos de morte, pensamentos de pânico, pensamentos de medo, pensamentos, meu Pai, que tem feito ela ver coisas que não existem, pelo poder da mente perturbada. Venha curar a mente dela agora, meu Pai. Venha sanar essa alma, venha curar esse coração, essa mente, meu Deus. Que eles venham a crer somente que a companhia que eles têm em suas vidas é a sua companhia e a sua companhia para sempre, Jesus. Oh, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo, que é o Espírito da vida, venha arrancar todo espírito imundo, venha arrancar todo espírito de doença, todo espírito de incapacidade, de prostração, que tem feito essa pessoa ficar numa cama, meu Pai. Ô Espírito do Senhor, Espírito Santo, arranca todo espírito imundo, todo espírito de doença, de enfermidade, de perturbação, de medo, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, liberta os teus filhos nesse momento, liberta essas almas nesse momento, liberta as suas ovelhas, meu Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder da sua palavra, pelo poder da fé que nós temos, que o Senhor vem para nos curar, para nos sarar, para nos libertar. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro todos abençoados, libertos, curados, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Levante as suas mãos e diga comigo, vai. Ainda chegamos ao final de mais uma programação da Igreja Universo em Cristo. Fé em Ação, eu sou a Bispa Lúcia Belato, aqui junto com você, expondo as Sagradas Escrituras, expondo a Palavra de Deus com verdade para você, para que você tenha o melhor desta terra. E convido você também a estar conosco através dessa programação. Convido você a ser um investidor do Reino de Deus, uma pessoa que investe na divulgação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo disse: dignos são aqueles que põem a mão no arado e não olha para trás. Você é digno do Reino de Deus. Anote aí o nosso número para você ajudar a todos nós a estarmos sempre aqui, levando a palavra da vida para as pessoas, em nome do Senhor Jesus. Banco Bradesco, agência 2494, agência do Banco Bradesco 2494, conta poupança
18.220, dígito 6. E temos uma outra conta também, devido à pandemia, nos facilita bastante. Banco Itaú, agência 7854. Agência do Banco Itaú, 7854. É uma conta poupança também. 0023750, dígito 5. Itaú, agência do Itaú, 7854. Conta poupança 0023750, dígito 5. É você participando do reino de Deus. A palavra do Senhor diz que bem-aventurado é aquele que dá. Então vamos dar vida para as pessoas através dessa programação. É da Igreja Universo em Cristo Fé em Ação, essa programação. E você vai estar junto conosco, transmitindo a fé, levantando pessoas, ajudando pessoas com a palavra da vida. Então vamos estar juntos, abençoado de Deus, porque o Senhor abençoará toda a sua casa, abençoará todo o seu trabalho, porque você está semeando no reino de Deus. No mais, eu deixo você com essa palavra que você acabou de ouvir, a palavra de Jesus, a palavra do seu Salvador, aquele que vai estar com você, como ele mesmo disse, até a consumação dos séculos. Por isso, meus amados ouvintes e irmãos, não temam, porque o Senhor Jesus já está com você. Até o próximo programa.